Salve, salve galera, 1h09, dia 16 de janeiro de 2014, segundo Olé do ano. Vamos muito falar de Copa São Paulo, mercado da bola, falar sobre tricolor paulista, falar sobre Palmeiras, Corinthians, Santos, vamos falar sobre Libertadores que está chegando e muito mais. Depois tem novidades ainda por vir. Na bancada comigo hoje, Felipe Xavier, boa tarde, né? Já são 1h, boa tarde, Fê. Já almoçou? Não, isso aí não. Então Isso aí é luxo. Então é bom dia ainda, bom dia, boa tarde pessoal da UTV, mais um programa no Olé. Ainda estamos aquecendo a musculatura. O bicho não pegou. Estamos na pré-temporada. Estamos na pré-temporada, fazendo aquele trotezinho maroto para soltar a musculatura, mas vamos engrenando no ano. Hoje com um convidado mais do que especial, faz parte da casa já apresentou programas aqui na UTV. Logo estará de volta a casa. Carlos Porte, boa tarde. Tudo bom, Arthur, Felipe, beleza? Nação Tricolor, torcedores dos outros times aí, bem-vindo ao Olé. Pois é, vamos falar muito desse mercado, né? Ou época chata, época de especulação para lá e para cá, muita notícia plantada, pouca gente de credibilidade, mas algumas coisas que a gente sabe que realmente pode passar para o torcedor com responsabilidade. A gente vai estar falando aqui e falar dessa efervescência paulista esse ano aí, né? Todo mundo fora da Libertadores, mas o bicho vai pegar em diversos aspectos. O primeiro semestre é atípico esse ano. Em diversos aspectos a situação está muito quente, eleições do São Paulo, eleições de CBF e toda essa história envolvendo o tapetão, questões que envolvem a moral, mas ao mesmo tempo que precisa ser cumprido em relação ao regulamento do campeonato. Então tudo isso a gente vai. Ontem mais um capítulo da 39ª rodada do Brasileirão, né? Ontem saiu uma liminar de uma juíza no Rio de Janeiro dizendo que a CBF tem que acatar a ordem do STJD. Então agora tem uma liminar no Rio, uma liminar de São Paulo, uma o Fluminense na primeira divisão, a outra a Portuguesa na primeira divisão. Como nenhum dos dois tribunais são um maior que o outro, os dois se equivalem, a CBF vai ter que pensar o que ela vai fazer, porque cada um fala uma coisa. Olha, os mais antigos vão se lembrar de duas grandes viradas de mesa que nós tivemos no futebol brasileiro nos últimos 30 anos. Né? A primeira foi a Copa União, que é um ambiente muito parecido com o que está acontecendo agora. O Campeonato Brasileiro do ano passado também, do ano de 86, também tinha tido alguns problemas em relação ao tribunal no final de ano. A CBF não tinha, na época, recurso para bancar o que seriam os clubes. Hoje a CBF está muito rica, a gente sabe disso. Mas essas situações envolvendo a política, quem disputaria, quem não disputaria, acabou semeando tudo aquilo que fez nascer o Clube dos 13 na época, Aidar à frente desse processo, né? E depois tivemos a questão da João Avelange em 2000, onde também todo mundo acabou sendo reunido. A gente lamenta muito, Arthur, essa é a minha visão, porque já é terceiro episódio que o Fluminense é beneficiado numa situação assim, né? Como outras vezes esse bastidor, essa cariocada, e a gente precisa falar isso, que acontece nos tribunais do Rio de Janeiro. Para mim, a CBF tinha que sair do Rio. Acabar essa história de rua da alfândega, porque o futebol é tratado como se o Rio de Janeiro ainda fosse a capital do país, e não é assim que funciona. E nem que fosse, porque não é a política. O futebol tem que caminhar sozinho, o futebol não é justiça comum, o futebol é resolvido no campo, obviamente, e quando precisa da justiça desportiva, ela tem que ser isenta. E o Juninho Pernambucano deu declarações fortes ontem. Sim, sem dúvida. E aí, esse último imbróglio que está acontecendo, e aí respinga no São Paulo, por quê? O escritório do Aidar foi contratado pela CBF para fazer a defesa em relação ao que está pleiteando aí a Portuguesa. E aí eu vou dizer o seguinte, a minha opinião, e não é porque eu sou partidário de Carlos Aidar na eleição de São Paulo, não. E é o que nós já conversamos em off, é aqui também, a premissa inicial é a Portuguesa errou. E aí, não é nem a Portuguesa está usando os seus torcedores para justificar um erro. Numa justiça que não é esportiva.
Então, pelo amor de Deus, se você tem um jogador suspenso, você vai pagar para ver o que vai acontecer? Gente, suspensão é suspensão. Ah, publicação, suspensão é suspensão. A única coisa que eu enxergo, e concordo que a Portuguesa errou, assim, eu tenho plena consciência disso. Mas fico aqui imaginando, existe um tribunal, certo? Por exemplo, a gente tem outros campeonatos, como a Premier League, como a Bundesliga, que tem tribunal de penas, né? Ele não tem julgamento, vamos dizer assim, ele só cumpre. A partir do momento que você tem um tribunal, né, você procura discutir as regras e fazer justiça. Claro. Né? E a minha preocupação sempre, eu fico pensando, não sou especialista em direito desportivo, mas o que eu fico pensando é quando as leis elas vão da forma contrária da justiça. Né? A gente imaginar que porque o Everton entrou 13 minutos, a Portuguesa caia, Sim. é uma pena muito dura. Forte, é muito forte. Então eu fico imaginando que assim, é o cara que roubou um pão e vai pra cadeia por 40 anos. Como então, acontece na sociedade. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. A pena da Portuguesa não é a queda, a pena é perder 4 pontos. Sim. A queda é consequência pelo que ela fez no restante do campeonato. Sem dúvida. Se ela tivesse 50 pontos, 60 pontos, ela não cairia com esses 4 pontos. Que nem o Flamengo. Então, mas aí a gente tem que pensar, mas ao mesmo tempo eu sou contra a punição à Portuguesa. Mas a gente for pensar, se o Everton não tivesse participado desses 13 minutos, mudaria o resultado do jogo? Não. Não mudaria. Então eu fico imaginando essa questão, o que é lei e o que é justiça. Sim. Se for pela lei também, ela já teria que ter sido punida antes, porque no regulamento diz bem claro que um clube não pode jogar com mais do que 5 jogadores que tenham sido emprestados por outros clubes da Série A. E ela tem isso também. E aí quando a gente Só que daí tem outros clubes também que entram nessa. E quando a gente fala de um erro da Portuguesa, por exemplo, que eu concordo, obviamente, que a Portuguesa errou, mas a gente não pode simplesmente dizer, olha, a Portuguesa errou. Porque a CBF também erra. Se a CBF, quando ela está organizando o campeonato e não tem um mesado... Você jogou na escola de futebol? Alguém me responde, qual a função do delegado? Exato. Você jogou na escola de futebol. Quando você ia entrar, você ia do banco lá, da carteira... Você tem que mostrar o RG. RG. Você entrava para jogar ou não entrava. Se o seu nome estava... Agora, a CBF, como bem o Pote falou, que hoje tem muito dinheiro, ela tem muito dinheiro o quê? Graças à seleção. Seleção brasileira. Esse é o produto dela. O grande produto é a seleção brasileira. E o que ela vende, o que ela se preocupa. O Campeonato Brasileiro está largado. Sim. Ninguém organiza, ninguém fiscaliza, ninguém faz nada. Então, se tem erro da Portuguesa, tem erro da CBF também. E é importante deixar claro. Por isso que eu sou partidário dos clubes realmente tentarem se mobilizar novamente por uma formação de liga. Nesse momento, o caso do Gradar, por exemplo, que é favorável à liga também, já provou isso no Clube dos 13, ele está defendendo a CBF, por quê? A gente precisa pensar na legalidade da bola nesse momento. Para não deixar o futebol brasileiro nesse caso, o Aidar está como advogado. Ele exatamente. Ele está defendendo uma parte, contratado. Por quê? O escritório do cara é um dos maiores de direito esportivo do país, além de outras especialidades. É a profissão dele. Né? Agora, sim, o que eu vejo, o que eu não concordo, é a gente faz um paralelo com a sociedade. Vamos falar um pouco de burocracia. O que nós estamos, o que está pegando no debate legal da história é a questão burocrática, a questão da publicação. Então, aqui só vale depois que for registrado a lei no Diário Oficial. Sabe, vamos falar novamente de lei e de justiça e de valores. É a mesma coisa a gente puxar para a sociedade alguém que cometa qualquer tipo de delito, do marginal a um crime de colarinho branco, não importa. Então, até ser publicado, o cara pode continuar praticando os mesmos erros. Está errado. A partir do momento que você tem uma sanção, você tem que cumprir essa sanção. A gente clama tanto por justiça e não pode passar a mão nos pequenos equívocos. Foi um equívoco? Cumpra-se. E também não pode lembrar, por exemplo, que o que a Portuguesa usa de argumento, e aí defendi um pouco a Portuguesa aqui, e queria deixar claro que assim, não tem uma opinião formada sobre isso, apesar de um querer muito grande, que o que eu julgo é que a Portuguesa deveria ter ficado na primeira divisão por conta da bola. Mas se fala muito do BID, né? Do BID da suspensão, que foi criado pela CBF, e ia ser cumprido, todas as punições iam ser publicadas lá. E a do Everton não foi publicada. Mas aí eu fico com a impressão, e que eu acho muito, muito curioso, que é o seguinte, tudo bem, que não seja publicado no BID da suspensão, só que a advogada que representa a Portuguesa estava lá. É advogado dos outros clubes, é advogado da CBF, não importa, ele estava lá em nome da Portuguesa. Sim. Né? Então a Portuguesa sabia. Sem dúvida, exatamente. Sabe, eu acho que um dos pontos cruciais é esse, e outro, você abordou assim muito bem, BID. Vamos voltar no tempo, caso Sandro Hiroshi.
São Paulo perdeu aí, não foram 4, foram 10 pontos na oportunidade. E dizem, mas não ia cair mais. Chegou a ficar preocupante naquele momento. Você tomar uma cacetada de 10 pontos, no final até entrou em fase de eliminatória naquele Campeonato Brasileiro. Assim, mas a questão é, o clube vai lá e registra o jogador. Se a CBF autentica que o cara está ok, como que a mesma CBF pode chegar depois de dizer que não estava? Com certeza. Então seria obrigação da CBF verificar no momento do registro se tem algum problema. Igual o cidadão comum com atestado de antecedente criminal, por exemplo. Ou com consulta de CBF, de CPF. Garantia bancária. Então, sabe, gente, a organização é errada, só que a gente vive numa eterna conivência. E, infelizmente, isso já é costumeiro para a gente. Vivemos aí um movimento de mobilização da sociedade, o movimento vem para a rua. Para quê? Violência nas ruas igual. Quem está preso por corrupção, partidários estão fazendo vaquinha para a pessoa presa. E aí... Que país é esse? Exatamente. E aí uma coisa que eu acho que é importante, que a gente, voltando no tempo, né, quando o Porte relembra esses campeonatos diferentes, Copa União, João Avelange, o que eu acho que é muito importante, até dei uma pitadinha ontem no programa, que é assim, de pensar que, por exemplo, o caso do futebol brasileiro é muito parecido com a nossa democracia. Se a gente for pensar, a nossa democracia, ela é muito nova. Né? A gente, a partir de 84, que a gente começa a eleger nossos presidentes, é uma democracia muito incipiente. E era o caminho que o futebol vinha percorrendo. Né? Nesses 10 anos de pontos corridos, a gente estava começando a se acostumar. Você já via as discussões sobre mata-mata e pontos corridos já sendo mais rarefeitas. Né? Ninguém estava discutindo mais tanto isso, vindo que a fórmula era importante. E agora, nesse ano, quando a gente começa a discutir de novo formação de campeonato com 20 clubes, e tudo isso, gente, a gente tem que pensar que é receita. Né? Se a gente trabalha com o campeonato de pontos corridos, é para os clubes venderem carnê o ano todo, é para eles terem competições o ano todo. Isso é importante para o planejamento dos clubes. Planejamento até que estão matando a Portuguesa. Né? Porque a Portuguesa não sabe se ela fica na Série A, se ela fica na Série B, isso depende da contratação, já quanto vai ter de dinheiro. Já desmontou toda a equipe, se não me engano... Se permanecer, é simplesmente um adiamento de rebaixamento. Com certeza. Quem ficou não vai aguentar. Não vai aguentar. E não vai ter tempo de trazer de volta em ano de Copa do Mundo, enfim. Ninguém tem dinheiro hoje, essa é a realidade. Até, por exemplo, até saiu hoje a notícia também do Palmeiras, que o Nobre, Paulo Nobre, colocou mais uma vez dinheiro no Palmeiras com garantias bancárias, ele tem um trâmite, né, entre os bancos. Se a gente for pensar que nem o Palmeiras tem um patrocínio master, que dirá a Portuguesa, né? O ano fica difícil. Eu concordo que tem um problema aí, e também isso para o torcedor da Portuguesa é importante. Não adianta culpar a CBF, não adianta culpar o Fluminense, não adianta culpar tudo isso. A diretoria da Portuguesa construiu esse cenário durante muitos anos. E ela precisa reverter, independente do que está acontecendo agora ou não. Para terminar o assunto Portuguesa, Fluminense, cenas dos próximos capítulos, o que vocês acreditam que vai acontecer? Um brasileiro com 20 clubes, 21, 24, criação de liga, o que acontece para esse ano ainda? Eu acho que tem cenários, assim, eu tenho um cenário que é um de gostar. O de gostar eu queria que tivessem 20 clubes. Agora, quando você fala de liga, aí eu já abro um sorriso largo na cara, que eu acho que esse é o caminho para o futebol brasileiro. E é importante quando o Porte fala, por exemplo, do Carlos Miguel Aidar, que participou da criação do Clube dos 13. O Clube dos 13, ele é criado mais ou menos no mesmo momento da Premier League na Inglaterra, por exemplo. Né? Então, assim, a nossa ameaça de liga já era antiga. Essa a gente só não conseguiu concretizar. E virou o que virou, que era um balcão de negócio com televisão. O meu querer é um campeonato com 20 clubes e uma liga que organiza o campeonato. E o que vai acontecer? Não faço a menor ideia. Porte. Eu vejo o seguinte, eu vejo a própria CBF, por incrível que pareça, de mãos atadas por uma razão. Tem eleição lá em abril também. Então, quer dizer, você não tem uma diretoria hoje constituída na própria confederação para ter uma força de dizer o que vai acontecer. Tem um cenário pintando entre Del Nero e Andrés, né? E aí tudo vai depender muito da demanda política desses 3 meses agora. E a partir de abril, e aí a gente já tem um calendário de futebol brasileiro, e é bom a gente destacar isso, que a gente vai ter... Por que os clubes também estão nesse grande marasmo de mercado? Nós temos 30 dias de Campeonato Brasileiro para 46 dias de paralisação no primeiro semestre.
Quem vai gastar dinheiro? Ninguém. E outra coisa... São 5 rodadas antes da Copa. Isso interfere em diversos aspectos. Pela paralisação, ponto. Pela falta de receita que você tem nesse período, e principalmente acentuada nos clubes paulistas ausentes da Libertadores, que é hoje, né, a cereja do bolo aí das receitas de TV, de participação de público. Então fica muito complicado, é muito fácil dizer contrate, queremos jogador, mas é preciso entender o balanço dos clubes, é preciso entender a receita que os clubes possuem, principalmente no futebol brasileiro, que não possui a profissionalização de departamentos, principalmente no seu marketing, e isso eu falo em relação a 95% dos clubes, onde o Corinthians, há 4 anos atrás, ano de Ronaldo, deu uma aula em todo mundo, mostrando, olha, é assim que tem que fazer, é assim que tem que fazer, e não foi feito mais com ninguém. O Santos fez com o Neymar enquanto aguentou, mas fez numa proporção inversa ao do Ronaldo. O Corinthians saiu ganhando com o Ronaldo. O Neymar, só o Neymar ganhou. Então o Santos não soube fazer. O Santos teve um incremento de TV com o Neymar, mas tirando isso não conseguiu tirar proveito da imagem do Santos para nada. O São Paulo tem o maior jogador de todos os tempos em participação no mesmo clube e não sabe fazer dinheiro com isso. O São Paulo não sabe ganhar dinheiro com o Rogério Ceni. Se fosse um Rogério Ceni de um Milan, de um Arsenal, de um Real Madrid, pelo amor de Deus, seria ostentado no planeta bola. E o São Paulo não sabe fazer dinheiro com o Rogério. Então tudo isso precisa mudar, porque é muito fácil cobrar jogador, mas o torcedor também precisa entender a realidade. Posso só fazer um paralelo rapidinho dos investimentos do São Paulo. Nos últimos 3 anos, o São Paulo gastou 145 milhões Em reforço. com elenco, só com elenco nessa década. E aí, às vezes, o torcedor faz um paralelo assim, pô, mas vendeu o Lucas, mais de 100 milhões, 81 milhões para o São Paulo, então agora tem dinheiro. Aí o torcedor não sabe que o São Paulo tem a maior dívida bancária do país. Então, o dinheiro que entra de despesa, de receita, perdão, muitas vezes está lá para cumprir grandes despesas. O São Paulo gastou praticamente 60 milhões nessa década, só em Cotia. Quer dizer, às vezes é um médio prazo. Olha aí, Auro, Bosquilha, Evandro, Casemiro lá fora, o próprio Lucas, às vezes é um médio prazo. Só que aí já entra outros fatores. Lei Pelé, por exemplo. O clube formador hoje forma o craque, mas está desprotegido. Não existe uma legislação que pelo menos permita para o clube formador usufruir esse garoto por um determinado período de tempo. Isso devia existir na lei. Não é questão de direito de ir e vir, é questão de gratidão. O clube investe, tira da miséria, da escola, dá trabalho, da educação, da moradia, tudo para o jogador e para a família. E aí o que a lei diz? Olha, você vai ter 5%, desculpa, eu não quero esmola, eu quero o menino no meu time campeão, para depois ir embora. Uma legislação que seja até os 21 anos, por exemplo, mas que não faça com que os clubes sejam sempre reféns. Você pega um menino de 17 anos que já está indo para o profissional, que é o caso do São Paulo esse ano, aí que o clube, assim, não sabe se o garoto vai ser uma realidade, mas já tem que meter uma multa rescisória lá em cima, para ficar com um mico na mão. Então os clubes hoje estão reféns da lei, dos empresários e, infelizmente, do assédio europeu que a gente vive aqui, o colonialismo no futebol. O europeu vem aqui, igual fazia na época do pau-brasil. Vem aqui, explora ou compra por 10, só de pegar o avião e descer lá, já vale 50. E aí também a gente não pode esquecer do seguinte, que é importante, isso que o Porte está falando, obviamente que melhorou de uns tempos para cá. Já saem menos jogadores para fora, jogadores médios começam a ficar, mas, por exemplo, se a gente for pegar, a gente está pagando salário de Europa para jogador de elenco profissional. Né? Então essa bolha só cresce. Outro dia eu estava discutindo com um amigo, né, e estava falando, poxa, mas não sei, fulano ganha não sei quantos milhões por ano e tal. Eu não tenho o menor problema que qualquer jogador ganhe o que ele for, desde que ele tenha retorno para o clube. E aí a gente entra em marketing, a gente entra em título, a gente entra em eficiência. Né? E isso é uma coisa que para mim é fundamental. Que a gente vai, quando o Cristiano Ronaldo, o que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, e o Messi ganharem no Barcelona ou no Real Madrid, não importa. Porque eles vão dar retorno.
Então, essa que é a grande questão do futebol Lembra quando brasileiro. o Beckham foi contratado pelo Real Madrid, só a venda de camisetas pagou a contratação. Muitas vezes lá eles falam isso, né, que pagou a venda de contratação. Não é exatamente isso, mas assim, a movimentação de dinheiro é essa. Né? A movimentação de dinheiro é essa, uma fatia fica para o clube. Agora, onde a gente tem, por exemplo, até no caso do Luiz Fabiano, no caso do Ronaldo, a gente tem grandes apresentações, até com o público. Agora, quanto que isso retorna de dinheiro para o clube? Nada. A gente teve o exemplo do Ganso, né? Que foi aquela novela, finalmente o Ganso chegou. O torcedor ia na loja, cadê a camisa do Ganso? Não tinha. Sabe? Então essas coisas mostram um grande amadorismo que existe. A dificuldade que tem de achar camiseta infantil de clubes brasileiros. A dificuldade que tem para pessoas gordas comprar camiseta de clubes brasileiros. É verdade. Eu mesmo não acho do meu tamanho assim certinho, eu não acho não. Não acho, é difícil, é complicado o mercado de roupas de futebol aqui no Brasil. Não só de camiseta de clube, mas se pegar em produtos licenciados também, são poucos os clubes que têm muitos produtos licenciados. E até de produtos licenciados, eu estava vendo outro dia numa foto, era uma cerveja, se não me engano, uma cerveja do Bayern de Munique. Tava lá o Neuer, tava lá o Dante, tava lá... aqui no Brasil a gente não tem isso. E quando tem, são negócios muito fraquinhos, né? É verdade. Não tem Mas isso, gente, isso é um abismo, desde que o mundo é mundo, e aí vai além das fronteiras do futebol, vai o que é a economia mundial. Se a gente parar para pensar que nos 10 clubes mais ricos do mundo, publicado pela Forbes aí recentemente, aliás, o Corinthians entrou na lista dos 20. Questão de Taquerão, questão de tudo que está envolvendo esses investimentos de Copa do Mundo, indiretamente faz com que o Corinthians seja aí um dos 20 clubes mais ricos do mundo na atualidade. Eu particularmente discordo muito disso, mas aí é uma questão política que é um outro debate que a gente pode abrir. Você coloca ainda no Brasil o problema do valor de impostos em cima de produtos. Sim. Que mas vai encarecer ainda mais o produto, que vai dificultar a população a adquiri-lo. Sim, mas aí o que eu queria assim, comentar é que é o grande abismo que existe e como são heróicos, por exemplo, os clubes brasileiros que vão lá para disputar o Mundial de Clubes e vencem. Eu vou dar um exemplo em números. O clube mais rico do mundo hoje estão ali, meio que parelhos, Real e Manchester United. O Real com uma receita de 3,3 bi, receita e patrimônio, milhões de dólares. E United junto ali com 3,1 bi. Para você ter uma ideia, a gente estava comentando do campeonato inglês que está espetacular. Né? Nossa, uma liga, uma Premier ali. O Manchester tem mais receita, tem quase o triplo de receita e de patrimônio, enfim, tudo que envolva capitalização para o clube, que o Arsenal, que é o segundo colocado e o terceiro mundial. O Arsenal tem 1,2 bi. Olha o abismo. E isso que até que o Porto está falando que é muito importante, tem uma outra diferença muito legal nos times, por exemplo, no Manchester United, é a correlação das despesas. Né? Então, a gente divide normalmente no futebol com o match day, com os direitos de transmissão e com os produtos, venda de jogador e tal. Aqui, por exemplo, a maior parte das receitas do nosso clube é com direito de televisão, que se paga bem e que se paga muito. Agora, os outros todos são baixíssimos, e essa é a diferença das paga muito para o padrão brasileiro, óbvio, mas é em torno de 20%, por exemplo, do que se paga nos campeonatos lá fora. É um período que o Real fechou por 5 temporadas para receber também 1 bi. Então, é uma diferença abissal. E aí, assim, só para falar quando o clube é bem administrado e tem essa exposição de mídia mundial, então nós temos apenas 3 times no mundo que têm uma receita superior a 2 bi. Que é o Barcelona, na casa de 2,6, depois o Manchester e o Real, que nós já citamos, acima de 3, e depois todo mundo na casa de 1 milhão para baixo. Então, e aí a gente fala, e o Brasil? Aí o Brasil, a gente está falando que quem tem dinheiro, quem faz receita, assim, por exemplo, vamos falar do São Paulo, segundo clube de maior receita no país. A gente está falando de 250 milhões de reais. É muito pouco. Não dá para encarar. Daí você, além desse problema de impostos, você tem que pôr calendário, que daí você não pode fazer excursionar fora, porque o calendário não permite. Você tem que ver que a mão de obra aqui é levada rapidinho embora por preços baratos que a gente falou aqui, que é colônia de exploração. Sim.
você tem que falar que o marketing aqui é muito fraco. Então, é uma série de coisas. Que não é a curto nem médio prazo que vai mudar. E quando o Porte fala de Barcelona, Real Madrid e Manchester United, a gente está falando de clubes de verdade, né? Assim, são clubes que construíram essas receitas trabalhando durante anos. Isso. O Real Madrid aí tem algumas diferenças, né? Ele tem muitos imóveis, e vira e mexe ele vende imóveis, o patrimônio dele, a receita cresce, que não é bem por aí. Quando formaram os Galácticos com Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos, foi mais ou menos esse processo. Mas sem contar os clubes de fora que negociam jogador não é em dinheiro, é em camelo, né, é em petróleo, aí a gente está falando de Manchester City, PSG, e que até, se a gente for tratar disso, é um fair play financeiro que nunca existiu. E aí a gente um dia pode fazer um debate também. Só existe na Alemanha. E aí a gente pode fazer, é um debate também, outra questão de amadorismo versus profissionalismo, que todos os grandes times do mundo hoje têm donos. Diferente dos clubes brasileiros aqui, que tem a sua área social. Tem coronéis. Vamos eleger um conselho, vamos eleger um presidente. Então você pega grandes clubes com donos. Será que o futebol brasileiro teria mentalidade e cultura para ter dono? Não. Para chegar da bolsa. Então, para chegar um grande rei do petróleo aí do Oriente Médio e comprar e ser dono do São Paulo e ser dono do Corinthians, em alguém adquirir o Palmeiras, o Flamengo. Até só o exemplo disso, por exemplo, uma das coisas que a gente se movimenta muito aqui, que a gente olha muito para fora, principalmente para a Premier League, é dos estádios, né? De preço do estádio. Agora, eu fico muito preocupado, por exemplo, com isso que o Porte fala. Assim, eu acho que a gente tem que cobrar um profissionalismo. Agora, clubes com donos é uma coisa que eu tenho muitas reticências. Eu acho que pode matar muita coisa. Ao mesmo tempo que eu acho que o clube social mata muitas vezes o futebol, sim, o dono vai matar completamente a paixão do torcedor. Porque tem uma diferença cultural fundamental, Felipe. Assim, lá fora, a gente está falando de países com leis. Aqui é a casa da mãe Joana. Lá fora, uma Juventus, o maior clube da Itália em torcida, é rebaixado. Aqui, meu amigo. Mas Porte, eu até concordo com você lá que as leis têm diferente, cumpridas de forma diferente. Mas quando a gente olha para o PSG, quando a gente olha para o Chelsea, sim, quando a gente olha para o Manchester City, também dá medo. É só dar uma olhada nos valores. Eu não vou lembrar de cabeça agora da transação do Matite, do volante Matite do Benfica para o Chelsea, né? Que ele era do Chelsea, foi vendido para o Benfica e voltou para o Chelsea. Se eu não me engano, a diferença aí está na casa de vezes 10. Mais ou menos o que aconteceu. E tem uma questão que a gente não tem, obviamente, como provar, mas que deu indícios muito fortes, que existe uma grande lavagem de dinheiro lá fora. Essas oligarquias, principalmente as oligarquias russas aí pós-União Soviética, então tem muita coisa. A questão do próprio período MSI, a gente viu o que aconteceu depois, né? Então, são fatos que realmente precisa ter muito critério, muito cuidado, e principalmente assim, no íntimo do torcedor. Sabe, a gente, o futebol brasileiro é muito peculiar e diferente de qualquer lugar do mundo nessa relação entre torcedor e clube, assim, no sentido de não aceitar algumas coisas. Quando a gente tem uma cogestão, por exemplo, a gente já disse que o clube vendeu a camisa. Imagina ter um dono. Então, bem complicado. Vamos falar de bola rolando, vamos falar um pouco de... Começou a temporada, né? A Copa São Paulo é o começo da temporada de todo mundo. Ontem tivemos a classificação do Corinthians, tivemos já o São Paulo classificando antes de ontem, o Palmeiras sendo eliminado, tivemos o Flamengo classificado, o Inter ganhando só nos pênaltis também se classificando, e alguns clubes tradicionais ficando fora, como o Cruzeiro ficando fora, o Botafogo ficou fora, Palmeiras, que não tem tanta tradição assim nas categorias de base, mas é um time de camisa, ficou fora. Hoje São Paulo pega o Brasília, temos já clássico, Corinthians e Flamengo, vamos ter um Corinthians e Flamengo. O que vocês estão achando dessa copinha? Eu particularmente assim, tenho um pouco de dificuldade de ver a copinha. Assim, eu acho que por alguns motivos. Daqui a pouco a gente vai assistir o Fraldinha na TV. Tem isso também. Porque assim, quando a gente põe um jogo na televisão, vamos dizer assim, quando o porco rola lá no campo, o torcedor vai torcer para o seu time ganhar. Lógico. Óbvio. Né?
Agora, eu fico com muita dificuldade de ver isso e a gente vê bons valores jogando e torcedor cornetando na arquibancada ou cornetando no Twitter, né? Assim, eu fico muito chateado com esse tipo de coisa. Obviamente que o torcedor é passional e vai querer que o seu time ganhe sempre. Mas se a gente ficar de olho nos bons valores, eu acho que é muito mais produtivo para o clube, né? O próprio Flamengo, se a gente for pensar, o Flamengo que sempre diz que craque se faz em casa, né? Quando o time começa a fazer contratações médias, significa que ele não está formando na base. É verdade. E eu vou de novo fazer o apontamento dos riscos da Lei Pelé para essa molecada. Por exemplo, a gente viveu uma época no futebol em que ter um jogador convocado em qualquer categoria era motivo de orgulho. Vivemos aí Copa de 82, 86, até 90, a gente tinha essa cultura. Depois disso, advento de Lei Pelé, meu amigo, hoje é temerário. Por quê? Convocação brasileira é passaporte para o jogador ir embora. E, infelizmente, convocação de molecada é vitrine para... Já vem o time estrangeiro babando nesses meninos que ainda não custam caro. Então, exposição de mídia e TV é péssimo, no meu entendimento. Ao mesmo tempo, é motivo de orgulho para o torcedor. Então, a gente vive uma certa contradição. Quando você vê um menino bom surgindo, já surge aquela empolgação e aí a gente vai partir para um outro debate se vale a pena você só revelar ou você ser campeão. Óbvio que o revelar é muito mais importante que ser campeão de uma categoria de júniores. Só que o moleque não tem que ter isso na cabeça. O moleque tem que ter na cabeça que ele tem que estar lá para ser campeão. Faz parte do crescimento dele ser campeão. Principalmente para um clube que investe muito na base. O que aconteceu nessa primeira fase de Copa São Paulo 2014, por exemplo, é um retrato de todos, os últimos anos. O Corinthians como o maior campeão sempre chegando, né? Apesar de que a mentalidade do Corinthians nos últimos anos deixou de privilegiar a questão da base no clube, o Corinthians passou a ter um time mais maduro na sua formação, nesse período de Tite, né? O Santos sempre revelando, o São Paulo rendendo frutos de Cotia por uma geração que foi campeã de Sub-17 e ao mesmo tempo já está aí sendo convocada para a seleção Sub-21, né? E, por outro lado, o Palmeiras caindo, o Palmeiras que não tem tradição de base, nunca teve, e acabou sendo mais uma vez o retrato de uma descontentamento para a torcida, porque o Palmeiras não investe em base. Os clubes dos outros estados, a gente vê também o Fluminense que costuma chegar, é o Flamengo, o Vasco tem uma situação interessante. O Vasco sempre foi um grande formador. Grande formador. Só que a Lei Pelé matou o Vasco na formação de atletas por atitude política. Na época ainda com o Eurico Miranda, o Eurico chegou, então agora é empresário, não vou mais formar. Olha o Vasco hoje. A última geração foi Gian, Ian, Valdir, Bigode, Jardel. Acho que é a única. Em tempos de bigode grosso, lembrar do Valdir é importantíssimo. Mas estamos falando, né, de Romário, de Edmundo, coisa Eu lembro, nunca vou esquecer, eu era pequeno, estava viajando, estava excursionando por Santa Catarina e fiquei hospedado no mesmo hotel que o time júnior do Vasco, que tinha Ian, Gian, Valdir. Daí fiz amizade com eles, se jogam, encerraram a carreira agora, mas continuam aí com a amizade. E foi a última mesmo do Vasco, né? Acabou ali. Em 1989 eu estava no Pacaembu, final São Paulo e Vasco, gol do Valdir. Perdemos lá. Bom, vamos falar de... Não lembro, acho que foi 89, o São Paulo perdeu tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa São Paulo pro Vasco. O brasileiro a gente perdeu com... Sorato. Gol de Sorato. Jesus amado. Fala de campeonatos regionais, começam agora esse final de semana, né? Já começa a esquentar. Esse não é o próximo, né? Não, agora. É esse? Já temos sábado agora, já temos o Palmeiras já isso, o Palmeiras abre a temporada contra o Linense. E aí, o que esperar para esse primeiro semestre, principalmente dos paulistas, não tem contratação? Tirando o Palmeiras, né, que anuncia 1 ou 2 por dia, o Palmeiras voltou aos anos 90, né, que anunciava um time inteiro na pré-temporada. Mas São Paulo apresentou Luiz Ricardo e não perdeu ninguém, né, nenhum foi embora. Tirando o Lúcio, que estava parado. Aloísio, boa, bem lembrado aqui, falaram aqui no ponto. O Aloísio foi para a China, graças a Deus. O Corinthians, que a maior mudança é o Mano Menezes, que chegou no lugar do Tite, e o Palmeiras que veio e o Santos trouxe o Damião, né? Até o Palmeiras que joga nesse sábado, né? Eu tava dando uma olhada no elenco,
e vendo, eu fiquei um pouco preocupado quando começou o ano, né, começaram a sair peças, sai Léo Gago, sai o Wilson e coisa e tal. Eu fiquei até assim, falei, poxa, o Palmeiras está perdendo elenco e não está vindo ninguém. Né? Mas as peças mais importantes como o Leandro, o Eguren, que vão ficar, eu acho que dão uma estrutura bacana para o time e se reforçou. Né? Assim, eu acho que não são contratações de peso para o Palmeiras, mas eu acho que já no time da Série B eu já achava que tinha uma estrutura bem razoável. Né? E acho que esse ano tende a melhorar. Obviamente que vai depender aí também do Valdívia, né? Do Valdívia jogar bem, mas eu acho que, por exemplo, na ausência do Valdívia, o Mendieta pode fazer a sua parte com mais regularidade. Tem que ver como o Wesley vai jogar esse primeiro semestre. Eu vejo o Palmeiras, por exemplo, do meio de campo para frente, se a gente tiver o Eguren na cabeça de área, ao lado dele o Wesley, jogando de segundo volante, que é a posição para mim que ele rende melhor. Né? Do lado direito, Leandro, Mendieta ou Valdívia por dentro, Diogo na esquerda e o Allan Kardec na frente, a gente está falando de muita qualidade. Eu né? também acho. É um meio bom. Você tem na zaga aí não Henrique e Lúcio. Sim. Fortalecido pelo Diogo, né? E eu vejo da seguinte maneira, para mim, São Paulo e Palmeiras acabam se tornando os favoritos do Campeonato Paulista. Por uma questão, a questão de conjunto do que foi feito no ano passado, acrescido desse ano. O Corinthians tem conjunto também, não perdeu ninguém, basicamente também. Vai perder o Ralf agora, né? Só que tem um detalhe, vai se iniciar uma metodologia do zero com o Mano. E isso influencia. O time... E o Mano se mostrou preocupado hoje com uma... Se você não tem um treinador de muita identidade, veja o que aconteceu com o São Paulo, né? No ano passado, com o retorno do Muricy. O Muricy voltou, o São Paulo engatou. Só que assim, já existe toda uma história, uma simbiose, uma identidade, que o Mano também tem uma história dentro do Corinthians, ok. Só que o Mano está pegando o cara que deu os maiores títulos da história do Corinthians. A sucessão. E vai ser muito cobrado por isso. E o Mano tem uma rejeição considerável também. Então isso eu acho que é obstáculo para o Corinthians nesse início de temporada. Só em relação ao Corinthians, assim, eu discordo um pouquinho, que é o seguinte, assim, o Mano vem... se a gente for pensar, por exemplo, a gente pega do meio para trás, se a gente for escalar o Corinthians do meio para trás... muda a lateral esquerda. Muda o lateral esquerdo, possivelmente muda o lateral direito, o Edenilson deve ir para a Itália e entrar o Fagner, né? Mas assim, eu acho que como ideia e como sistema, o Mano não precisa nem olhar para lá. Né? Deveria. Deixa ali o que está jogando, que está dando certo. Então. Agora, o grande problema é dali para frente. Só que a gente não pode esquecer que o time é um conjunto. Então, e uma coisa depende da outra. Eu acho o seguinte, não tem que olhar. Mas a partir do momento que você troca dois laterais que eram de não apoiar muito, que era Alessandro e Fábio Santos, e coloca agora um Fagner e o Wendel, Wendel, que veio da Ponte Preta, são dois que apoiam muito. Sim. Né? Então você já tem que olhar aí. Nós tem o Ralf e o Guilherme ali no meio campo, ok? O Rodriguinho, que é a novidade do Mano Menezes, que vai ser o homem de ligação. E daí tem a questão na frente ali que ele vai ter que quebrar a cabeça. É Pato, o Guerreiro... No último jogo, ele jogou com os dois volantes, né? Com o Ralf e com o Guilherme. O Romarinho aberto na direita, Danilo o Rodriguinho por dentro, o Danilo na esquerda com o Guerreiro na frente. É importante, por exemplo, quando você fala do Rodriguinho, que muda muito a característica. Muito. Né? Se o Corinthians estava no ano passado, por ali estava Douglas, por ali estava Danilo, que são jogadores mais lentos. E o que o Mano cobrou muito no treino foi velocidade. Foi velocidade, mas não só velocidade de contra-ataque, velocidade de ataque, de tabela, de movimentação, que isso pode ser um ponto muito importante para o Rodriguinho. E há tempos que o Corinthians não tinha. Faz muito tempo que o Corinthians É verdade. E agora sim, eu vejo um outro elemento complicador para o Corinthians, que é a questão da saturação e do comodismo. Que isso o São Paulo viveu muito. E o que foi o ano passado, assim, para o Corinthians, eu acho que tem um pouco a ver com isso que a gente está argumentando aqui. O jogador, quando ganha tudo no futebol, para manter aquele ápice, aquela vontade de vencer, é complicado para o brasileiro. Diferente do argentino, por exemplo. Você pega o time do Boca que venceu tudo na década passada, eles ganhavam uma Libertadores, mas na próxima era como se fosse a primeira. Então isso é questão de mentalidade também. Aí, o que era mais fácil? Você desmontar um time, você ter multas a serem pagas ou você mandar embora o treinador? Sobrou para o Tite. Né? Deram um ciclo, assim, como encerrado, não fizeram uma história do Tite, por exemplo, ser uma história como o Tele Santana teve no São Paulo.
Até porque é muito difícil alguém um dia conseguir ter a história que o Tele teve no São Paulo em identidade de torcida e títulos conquistados, né? Com certeza. Agora assim, esse comodismo, essa acomodação natural, que eu acho que é um pouco complicado para o Corinthians na temporada também. Em contraponto, São Paulo e Palmeiras, que venceram seus últimos paulistas em 2005 e 2008, precisam provar, precisam ter novamente alguma coisa em nível estadual. Vamos considerar o seguinte, durante bons anos, notadamente o São Paulo não deu importância para o paulista. Nessa sequência que teve de 7 anos de Libertadores consecutivo, por exemplo, o time abriu mão mesmo. Só que começa a pesar a série de eliminações, por quê? São eliminações perante rivais, em clássicos que marca, né? Uma série de eliminações com o Santos, eliminação 2009 com o Ronaldo. Então tudo isso pesa para o torcedor, que começa a exigir mais do time no campeonato estadual. E o que você vê do São Paulo? Desculpa. E só essa correlação de forças é sempre na base da pressão, né? Sempre na base da pressão da torcida. Então, aí não se pensa no planejamento como um todo, por exemplo. Eu vejo, se eu sou treinador, se eu sou diretor de futebol, o time ia caminhar boa parte do Paulista com juniores, com reservas, laboratório, que até a gente viu o Atlético Paranaense fazendo isso, um pouco torto, porque a briga era com a televisão, mas se fosse diretor de futebol, eu relativizaria bastante. É o que o Porte falou, o importante é o clássico. Sabe por quê, gente? Não é porque eu sou São Paulino, não, mas o São Paulo mudou a realidade do futebol brasileiro com o Libertadores do Tele. Até então, até metade dos anos 90 ali, a importância dos campeonatos estaduais era um negócio monstruoso. Em detrimento da Libertadores. Sabe? Todo final de campeonato paulista, a gente na época de Morumbi de 100 mil pessoas, era ali 105, 108, 107... a rivalidade, quem tinha mais título, tudo isso imperava. Como no Rio de Janeiro também, em Minas também, a abertura, a globalização do futebol brasileiro pelas Libertadores do São Paulo, aquela final de 92, aquela invasão de campo, aquilo chamou tanta atenção aos olhos do futebol brasileiro, que aí mudou. E aí nós já tivemos uma queda vertiginosa dos campeonatos estaduais, tivemos até período de Rio-São Paulo, em detrimento dos estaduais. Tivemos só campeonatos estaduais com times do interior. Tivemos aquele ano de 2002, o São Paulo foi super campeão paulista, nem jogou o campeonato. Então, assim, são coisas que a mentalidade mudou porque o futebol brasileiro precisou se inserir no contexto mundial. Isso fez com que o estadual perdesse muito, principalmente pela diferença de calendário. Se a gente adequa o nosso calendário ao europeu, a gente tem como montar um planejamento mais uniforme. Porque o Brasil tem uma diferença dos países lá fora, que é muito fácil você ter uma Copa Nacional e um campeonato nacional concorrendo, só que os países europeus são do tamanho dos estados brasileiros. O Brasil é um país continente, por isso que precisa ter o regional, por isso que precisa expandir mais esse calendário. Só que adequando o calendário você tem mais possibilidade. Bom, são 1h51, não dá para não falar com o Porte aqui sobre o São Paulo, o Porte que está aqui. Porte, o que você vê do São Paulo 2014? Então, eu espero que o São Paulo tenha uma possibilidade de recuperação. E recuperação, eu começo a falar no aspecto individual dos jogadores, porque o que nós vivemos em 2013 foi assim, uma fase muito grande de quem tem potencial. Essa que é a realidade. Então, por exemplo, um cara como o Oswaldo, chegou a ser seleção brasileira, sumiu, mas não desaprendeu. Mesma coisa, o Jadson foi o melhor jogador de São Paulo no primeiro semestre, também seleção, depois caiu muito, porque o Jadson tem uma pressão particular da torcida comparado com o Ganso que é o jogador mais querido da torcida de São Paulo de linha, né? Só que tem uma grande diferença aí, eles não são concorrentes, eles são complementares, e isso o torcedor nunca entendeu. Por um erro que começou desde a apresentação do Jadson, quando o Raí foi dar a 10 para ele. O Jadson nunca foi 10, o Jadson foi um camisa 8, sempre. Um cara que jogava mais ali pelo lado direito, um meia de aproximação. E aí não só o torcedor errou, mas nenhum técnico do São Paulo ainda conseguiu colocar os dois. Exatamente, então, só que aí que tá. Para você que tinha um Ganso, que era um dos raros meias clássicos que nós ainda temos no futebol brasileiro, que passou até a ser mais combativo por necessidade, mas não é característica natural dele. E o Ganso também não pode chegar muito junto, a gente sabe disso.
O Jadson é um jogador muito leve, aí o que acontece? O São Paulo precisa ter uma linha forte de volantes. E aí foi o grande calcanhar de Aquiles do São Paulo no ano passado, porque se o Wellington e o Denilson foram muito bem no segundo semestre de 2012, 2013 foi trágico. E aí muita gente cobra a defesa do São Paulo que é fraca, e era fraca mesmo, e teve problema de Lúcio, e os zagueiros muito limitados. Viu surgir aí com uma esperança o Rodrigo Caio, melhorou um pouco com o Antônio Carlos, mas o problema defensivo do São Paulo começava na linha de volantes. E ainda é o problema de 2014. O São Paulo não tem o primeiro volante, toca a camisa do Felipe Melo aqui, mandar um abraço para ele. Está assistindo a gente na Turquia, viu? Falou que ia ver, foi campeão recente lá em torneio início lá com o Galatasaray. E é um cara que muita gente contesta, mas é um tipo do jogador que chega junto, de sangue forte mesmo, de se entregar para o clube que joga, que eu acho que falta. E fez uma Champions League, o começo da Champions League muito bom pelo Galatasaray. Sim, sabe? É o Galatasaray que fez um feito de eliminar a Juve, né? Agora. E tem uma questão, o Felipe Melo foi eleito aí um dos 5 melhores jogadores atuando na Europa, nesse final de temporada. Então, contestado porque o cara é polêmico, vai para cima, mas, honra o manto que joga. Eu acho isso fundamental no futebol e gostaria de ter um cara assim. E o que você acha que o São Paulo vai fazer? 3 zagueiros começando a temporada? Olha, é difícil porque assim, a gente... Até porque os 2 laterais são alas, né? A expectativa do Roger Carvalho é positiva, né? Eu particularmente, eu vou confessar assim para vocês, não lembro do Roger Carvalho. Ele ficou 1 ano e meio parado. Sabe, né? Não lembro. A crítica especializada, né, que viram um bom ano dele em 2011, o Figueirense, né? Naquele ano o Figueirense ficou em 6º lugar, logo abaixo de São Paulo. Mas eu, sinceramente, não lembro. Até porque a gente não acompanha, não tem como acompanhar muito o futebol catarinense. Mas a gente espera que isso surpreenda. Por quê? Se o São Paulo permanecer, se o São Paulo não conseguir um Souza, por exemplo, que não é aquela maravilha toda, mas é um cara de pegada ali, um cara de função que a gente precisa, aí eu acho que o terceiro zagueiro se torna uma alternativa, um sistema que o Muricy gosta, um sistema que já foi campeão com o Muricy diversas vezes. Seria Antônio Carlos, Rodrigo Caio e Roger Carvalho? Acho que sim, né? Porque... não vai ter vez do Tolói. Olha, eu acho assim, a expectativa do Tolói, eu acho que ele perdeu o time de mostrar. E quando ele esteve, apesar de ser novo ainda, né? Mas ele foi muito fatalista em diversos momentos. Lance de atrasar a bola para o Rogério e aí sacramentar o gol adversário. Alguns momentos foram muito ruins para ele, né? Então eu acho que ele tem um desafio de ter que realmente provar dobrado. E os outros que são fracos, sabe? Paulo Miranda, Edson Silva, não tem condições. O São Paulo, quando eu enxergo, quando o Muricy voltou, eu até os últimos trabalhos do Muricy, principalmente no Santos, eu achei bem fracos, assim, eu achei um pouco desatualizado taticamente, achei que não foram legais. Mas quando ele veio para o São Paulo e quando ele começou a usar o Rodrigo Caio de terceiro zagueiro para volante, e isso variava, eu imagino que essa pode ser a grande... Assim, quando os treinadores armam um time, o time ele tem uma ideia. Ele não tem muito mais do que uma ideia. Ele tem uma movimentação chave, uma coisa que pode trazer o molho para o time. Eu acho que essa movimentação do Rodrigo Caio ia ser muito importante para o São Paulo. Isso ia trazer uma dinâmica para o time que ia ser bacana. Até porque eu não gosto da opção, por exemplo, do Rodrigo Caio virar zagueiro para ele, pessoalmente, como jogador. Eu acho que ele se daria melhor como primeiro volante. Ele tem muita qualidade na saída de bola. Eu acho que para ele seria melhor. E usar ele entre líbero e primeiro volante ia ficar bem interessante com 2 volantes. Ele tem uma versatilidade bem interessante. Assim, para vocês terem uma ideia, no período de Neymar no Santos, o melhor marcador do Neymar do São Paulo foi o Rodrigo Caio. Então, assim, isso precisa ser analisado. Agora, sim, o Muricy tem um desafio, né, de realmente trazer esse lado para mostrar para os caras, vocês sabem. E ele vai Vocês sabem. Vocês deixaram de jogar, mas vocês sabem. Oi? Vai pôr o Jadson junto? Eu espero que sim. E principalmente agora porque ele vai ter um terceiro elemento chegando, que o São Paulo vai subir 3, o Auro, o Evandro e o Bosquilha. São muito novos ainda, mas já vão para o profissional. O Galo já está convocando para a seleção Sub-21, uma geração que acabou de sair do Sub-17, que prova que tem muito valor. Então, eu acho que vão ter momentos desses meninos jogarem também, aí vai totalmente assim de acordo ao já exposto que Paulista tem que ser oportunidade para essa molecada assim, né?
E nos momentos certos, aí nos momentos decisivos, se é banco ainda segura, enfim. Mas tem que ir lançando aos poucos sempre, né? E eu acho assim, Rogério mais um ano, né? Vai ser ali mais um ano da liderança do Rogério. Já tem gente falando 2. Pois é. Aí assim, eu vejo... até queria perguntar para você, Porte, o que você enxerga para a carreira do Rogério Ceni? Tem 2 lados. Tem o lado do São Paulo e tem o lado do Rogério Ceni. Ok que os dois tenham que estar juntos e são importantes um para o outro. Agora, como você enxerga a carreira dele, entre ele e entre o São Paulo? Tá, eu vejo assim, Rogério hoje, 1.120 jogos, creio eu que vai fazer umas 40 partidas nessa temporada. Eu acho que ele vai ter, mais do que o ano passado, vão ter mais momentos onde goleiros reservas vão atuar em jogos de menor relevância para o São Paulo. O Rogério precisa disso porque a questão idade pesa, a questão reflexo pesa. O Rogério teve uma partida... Os reservas precisam também. Rogério teve uma partida espetacular no Chile no ano passado, quando foi taxado como goleiro de outro planeta. Só que cada vez vão ser mais raros os momentos que o Rogério vai ter a possibilidade física de ser espetacular no gol. E isso a gente precisa ter a compreensão e a importância da liderança do veterano ali. Só que isso expõe também uma possibilidade maior de erro e de cobrança, principalmente porque o torcedor é muito imediatista, é muito de momento. O Rogério foi eleito o melhor goleiro do mundo em 2005, o melhor jogador da partida em 2005, ali, para mim, naquele momento, ele mostrou que era, além do goleiro artilheiro, um dos maiores goleiros do mundo realmente, principalmente para quem é anti-Rogério Ceni. Só que isso tudo é esquecido na falha. Infelizmente, tudo é esquecido na falha. E quanto mais veterano o jogador mais propenso a falhas ele está. E também vai depender muito da fase que o São Paulo vai atravessar. Como o São Paulo vai desempenhar. Por exemplo, o Rogério Ceni foi muito exigido no ano passado, enquanto que o São Paulo não podia abrir mão dele. Ele tinha que estar em campo, ele tinha que estar ali para dar entrevista, para botar a cara na frente. Vai depender muito da fase do São Paulo. Se vier em maré mansa, vamos dizer assim, em boa maré, eu acho que o Rogério Ceni tem condição de ser mais preservado também. É verdade. Torço particularmente por uma recuperação aí, por uma volta por cima do Luiz Fabiano, né? Que quer queira, quer não, contestado ou não, tendo problemas ou não na temporada passada, é um dos últimos remanescentes de centroavante autêntico no futebol brasileiro hoje. Porque não dá pra gente estar falando em jogador gordinho. Gente, vamos falar de profissionalismo, sabe? E aí, assim, futebol brasileiro hoje promove muito lateral, zagueiro, primeiro volante, segundo volante e meio atacante. E segundo atacante. Meia clássico, centroavante e laterais estão sumindo. Então, quer dizer, você atirar um dos últimos centroavantes que você tem no Brasil, autênticos, pode ser um tiro no pé. Bom, 2 horas em ponto, 2:01. Já estamos extrapolando aqui o horário. Agradecer o Porte. Muito obrigado, valeu. Eu adoro o Vinal TV, nossa casa aí, períodos de programa de São Paulo no passado, né? Sempre vou estar à disposição de vocês. Aliás, a gente falou de Santa Catarina, vou mandar um abraço para um parceiro meu, para o Dan Galvani, que faz parte da 5ª maior torcida lá de Santa Catarina. Lá é Avaí, Figueirense, Criciúma, Chapecoense e o time dele, Amigos da Pelada. Abraço, Rei. Valeu, Fê. Valeu, Arthur, valeu, Carlos Porte, brilhante participação aqui com a gente. Só queria dar um toque nos amigos, quem puder entrar no meu blog, no Campo e Bola, tem no Twitter, @Campo e Bola, e também no Facebook, facebook.com/Campo e Bola, que tem um post que eu fiz ontem sobre o ataque do Manchester City, com alguns números bem interessantes, com média de gols, os gols do Seco, do Negredo, tem algumas constatações bem interessantes. Dá uma passada lá, o post está bem bacana. O Porte está com blog também, né? Voltou, bem na verdade relancei, ficou fora alguns anos aí na correria, mas agora opiniãotricolor.com.br, acessar lá. Aliás, essa discriminação detalhada, essa descrição, melhor dizendo, detalhada, porque o São Paulo não contrata, está lá. Outros posts também interessantes, sucessão do São Paulo, a questão da era Juvenal Juvencio ali, esmiuçada 2006 a 2013, onde foram mais de 60 jogadores contratados para pelo menos uns 50 que não era para vir. Então é complicado, né? E quantos deles eram laterais direitos? Uns 35? Pois é. Tivemos vários problemas de planejamento assim
de diretorias, de diretores que não são do futebol e estavam no futebol e ainda permanecem no futebol. Por isso que vai ter muita mudança em abril. E no Twitter, @carlosport. Bom, valeu galera, o Olé vai ficando por aqui, 2 horas e 5 minutos. Sigam a AltV no Facebook, sigam a AltV no Twitter, com o novo Twitter, _AltV. E fiquem por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Tchau!